Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje falaremos mais sobre Oscar 2026, em especial os filmes internacionais que estão na disputa, e comigo estará a jornalista e crítica de cinema Bianca Zasso. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. Na técnica, José Carlos Quartiero, o Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 2 de fevereiro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 2 de fevereiro na história do cinema. No ano 2000, nessa data, ocorria a primeira projeção de cinema digital na Europa, na cidade de Paris, realizada por Philippe Binin, com a tecnologia DLP Cinema, desenvolvida pela Texas Instruments, um movimento importante aí para o desenvolvimento do cinema que nós temos hoje e também que expandiu aí as marcas de produção em audiovisual pelo mundo. Nascimentos. Acontecia em 1585, em Stratford-upon-Avon, o nascimento de Hamlet Shakespeare, filho único do dramaturgo William Shakespeare. Essa história a gente acompanha no filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, dirigido por Chloé Zhao, e que é baseado no romance homônimo e lançado em 2025 aí nos cinemas, o filme Hamlet. O longa estreou no Festival de Cinema de Telluride e teve lançamento limitado também em novembro de 2025, com expansão em dezembro. Aqui em Santa Maria o filme ainda não está em cartaz, mas ele já está em outros cinemas pelo Brasil. A produção já recebeu prêmios importantes, como o prêmio de melhor filme dramático nos Golden Globes e também de atriz para Jessie Buckley. E também está indicado aí a 8 Oscars, incluindo os Oscars de filme, direção e atriz. Hamlet morreu aos 11 anos, em 1596, e essa é a história aí que o filme também aborda, porque a partir dessa tragédia pessoal, influenciou aí Shakespeare a escrever a sua obra-prima, ainda que o filme foque bastante na personagem de Jessie Buckley, a mãe de Hamlet, que faz no filme a personagem Agnes. Nascia em 1923 Bonita Granville, atriz estadunidense aí, famosa por sua indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1936 pelo filme Infâmia, de William Wyler. Ela estrelou também grandes filmes como Cavalgada, de 1933, e A Estranha Passageira, de 1942. Bonita Granville faleceu aos 65 anos em 1988. Em 1929, nascia em Praga, na Tchecoslováquia, a cineasta Vera Chytilova. Referência do cinema de vanguarda e também do cinema feminista, ela é lembrada por filmes provocativos nas décadas de 60 e 70, como a obra Algo Diferente, de 63, As Pequenas Margaridas, de 1966 e Fruto do Paraíso, de 1970. Vera faleceu aos 85 anos. Nascia em 1947 Farrah Fawcett, que se tornou um ícone de Hollywood e também da televisão, sendo várias vezes indicada ao Emmy e ao Golden Globes, e também ganhou fama internacional a interpretar a detetive particular Jill Munroe na série de televisão Charlie Angels. Aqui no Brasil saiu como As Panteras. Nos cinemas destacamos seu trabalho em Fuga no século 23, Missão Saturno e Quem Não Corre, Voa. Farrah Fawcett faleceu em 2009, aos 62 anos. Nessa data também marca aí
o falecimento de muitos artistas, né? Vamos ver alguns. Falecia em 1956, aos 86 anos, Charlie Gepvin, ator norte-americano lembrado por ser o tio Henry em Mágico de Oz. Sua carreira no cinema se destacou principalmente nas décadas de 30 e 40, quando participou de mais de 100 filmes, muitas vezes interpretando personagens idosos, afetuosos e memoráveis, como Grandpa Jolt, em As Vinhas da Ira, de John Ford. Falecia nessa data, em 1969, aos 81 anos, Boris Karloff. Ele se tornou lendário no cinema de horror por interpretar monstros memoráveis em produções clássicas, como, por exemplo, Frankenstein, de 1931. Outro ator ligado ao terror falecia nessa data, mas em 1995. Donald Pleasence faleceu aos 75 anos. Destaque no cinema britânico, tornou-se conhecido por interpretar Ernest Tarver Blofeld no filme com 007 Só se Vive Duas Vezes, de 67. E também por papéis em filmes cult e séries, incluindo a franquia Halloween, em que viveu Dr. Loomis. Falecia em 1996, aos 83 anos, Gene Kelly, um dos maiores nomes da história do musical norte-americano. Reconhecido mundialmente por sua energia, coreografias e papéis em clássicos como Cantando na Chuva, de 52, Sinfonia de Paris, Modelos, Um Dia em Nova York e Marujos do Amor, para o qual foi indicado ao Oscar de melhor ator. Como diretor, fez obras importantes como o já citado Cantando na Chuva e também Hello, Dolly. Em 2003, faleceu aos 64 anos o cineasta português João César Monteiro. Autor de obras que misturam crítica social com humor e estética experimental, Monteiro foi bastante influente no cinema português contemporâneo. Ele foi 2 vezes premiado no Festival de Veneza, a primeira com o Leão de Prata por Recordações da Casa Amarela, de 1989, e a segunda com o Grande Prêmio do Júri por A Comédia de Deus, de 1995. Em 2014, falecia Philip Seymour Hoffman. Ele foi um dos atores mais respeitados de sua geração em filmes de Paul Thomas Anderson, por exemplo, como Magnolia e O Mestre, além, claro, de sua atuação premiada com o Oscar de melhor ator em 2006 pelo filme Capote. Nesse mesmo dia e ano, falecia Eduardo Coutinho, um dos mais importantes cineastas e documentaristas do Brasil. Ele falecia aos 80 anos de idade, vítima aí de um crime cometido pelo próprio filho. Coutinho estudou cinema na França e colaborou com o movimento do cinema novo ao retornar ao Brasil em 1960, trabalhando em produções importantes como 5 vezes Favela. Sua carreira inicial transitou entre ficção e documentário, mas foi no gênero documental que ele deixou sua marca mais profunda, em que destacamos Cabra Marcado para Morrer, de 84, filme iniciado em 64 e finalizado apenas 20 anos depois, Peões, de 2004, Edifício Master, de 2002, Jogo de Cena, de 2007, Santo Forte, de 1999 e As Canções, de 2011. Falecia em 2021, aos 87 anos, o ator hispano-brasileiro nascido na Suécia, Luiz Gustavo. De carreira destacada na televisão e novelas e também séries cômicas como Sai de Baixo, Luiz Gustavo também tem o cinema no seu currículo. Destacamos suas participações em O Sobrado, Beto Rockefeller e O Casamento de Romeu e Julieta, esse último de 2005. Marcou aí uma trajetória de cinema, televisão, com personagens populares em muitas décadas, em um período bastante extenso de atuação. E faz aniversário hoje 76 anos de Bárbara Sukowa, atriz alemã que ganhou reconhecimento internacional com papéis em filmes de Rainer Werner Fassbinder, como, por exemplo, Lola ou Berlim Alexanderplatz. Em 1986, ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por seu trabalho em Rosa Luxemburgo, prêmio esse que foi dividido com Fernanda Torres, que fez Eu Sei Que Vou Te Amar. Em 2012, Bárbara fez a personagem Hannah Arendt no filme Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo, de Margarete von Trotta. Há 50 anos, em 76, os cinemas de Santa Maria exibiam no Glória e no Independência sessões de o filme brasileiro A Herdeira Rebelde,
seguido aí de Pele de Asno, esse com Catherine Deneuve. No Glória, ainda tínhamos o filme brasileiro com censura 18 anos, O Sexo Mora ao Lado. E no Independência, o thriller Fúria no Sangue. E no Cine Imperial, o faroeste Vou, Mato e Volto, que segue em cartaz. E o clássico de Charles Chaplin, Tempos Modernos. E agora vamos ver o que nós temos na trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Dando sequência ao programa da semana passada, vamos ouvir nesse programa mais canções indicadas ao Oscar. Começamos com Train Dreams, composta por Bryce Dessner e com vocais de Nick Cave, que está na trilha sonora do filme Sonhos de Trem, disponível na Netflix. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Bom, e comigo hoje, a jornalista, crítica de cinema, uma personalidade em Santa Maria, né? Quando a gente fala em audiovisual, Bianca Zasso, que bom contar contigo. A gente estava tentando já desde o ano passado um encontro aí, mas que bom que conseguimos hoje. Eu que agradeço, Macai, esse convite, ainda mais para falar desse Oscar tão especial, assim, né? A gente já está vivendo alguns tempos muito bons para o nosso cinema, mas 2026 acho que vai ser marcante. Vamos lá, porque vamos falar de cinema. Maravilha, nós temos aí a categoria de filme internacional, que a gente vai falar aqui com a Bianca hoje, né? São 5 filmes, o nosso ouvinte já sabe, a gente já sempre repete, mas vamos falar novamente aqui, né? Então, o brasileiro, Agente Secreto, né? O Valor Sentimental da Noruega, Foi Apenas um Acidente, que é um filme iraniano, mas que está sendo levado pela França, A Voz de Inhajab, que é um filme que se passa na Palestina, mas que é um filme tunisiano, e Sirat, da Espanha, que já causou polêmica. Vou começar pelo Sirat, porque o Oliver Lache falou recentemente, Bianca, que, né, o brasileiro aí tem muita influência lá no Oscar, tanto que se mandássemos um sapato, seria um sapato indicado ao Oscar. O que tu achou dessa fala infeliz do Oliver Lache? Primeiramente, que ele está muito mal informado, né? Que nós não somos tantos assim, né? E acho que mesmo que tivéssemos um número significativo, isso não é garantia de nada, né? Acho que as pessoas também têm que pensar que os votantes, seja de qualquer premiação, você está ali por um trabalho, você está avaliando uma obra cinematográfica. Óbvio que o país da gente pesa, óbvio que você vai querer, né, que o seu país, o seu idioma esteja em evidência e talvez você use o voto para isso. Mas, assim, acho que ele está muito mal informado, primeiro de tudo, porque nós não estamos em grande número entre os votantes. E também, eu acho, Macari, que tem uma levada, que eu acho que a gente já está um pouco vacinado depois de Emília Pérez, né? De saber que quando algo fora de um padrão hollywoodiano ganha destaque, causa inveja, causa problemas, porque nem todo mundo está acostumado com isso. Quando eu vi o Sirat, e eu tive a oportunidade de assistir ele numa tela muito boa, que foi a tela do Cine Sesc, lá em São Paulo. Então, assim, esse Sirat fez um barulho quando foi lançado nos festivais, quando foi apresentado. Ok, isso já é maravilhoso, sabe? É um filme, um diretor espanhol mostrando seu trabalho. Que bom que a gente está olhando para outros países. Mas a partir do momento em que um outro país ganha destaque e parece, pelo menos assim, essa é a minha percepção da fala dele, parece que rolou um ciúminho, né? Tipo, por que ninguém tá falando do meu filme? Por que ninguém tá olhando para ele e chamando para entrevistas e falando, né? Pode ter rolado, sim. Ainda mais porque eu acho que são filmes... eu acho que, e aí, se a gente quiser traçar um paralelo com o Agente Secreto, são filmes que, apesar dos seus temas universais, eles se fixam muito numa questão regional, né? De uma questão ali. O Sirat, por exemplo, você percebe que talvez para quem conhece aquele ambiente, para quem é de lá, tem um significado diferente para o filme, né? Eu lembro que muito do que me fez demorar para
engrenar no filme foi essa ideia, né? Tipo, não é um cenário conhecido para mim, não é algo que... O filme se passa no sul do Marrocos, né? Ali, no Exato. começo do Saara, aquela região ali, né? E eu acho que, assim, ele é um filme muito interessante, assim, ele tem um trabalho de som magnífico, realmente, né? Foi indicado ao Oscar, inclusive. Mas ele é um filme que vai, né, te provocando sensações ao longo da narrativa e alguns impactos bem fortes, que nós não vamos falar quais, né, para não estragar a experiência de quem não viu ainda, que eu acho que o filme ele se sustenta nisso, né, nesses impactos. Sim, e eu acho assim, é um filme também que você tem que estar aberto para uma experiência sensorial, principalmente por conta da música e do som, né? Bom, o trabalho de som do filme é impecável, né? E quando você está imerso, e aí eu acho, né, que a gente pode até pegar, né, a fala lá do Stellan, porque o filme é feito para o cinema, né? O Sirá é um filme para o cinema. Você nunca vai ter experiência na sua sala, né, do que o diretor se propõe ali, né? Por melhor que seja o seu som, por mais que você tenha, sei lá, uma projeção boa dentro de casa, nunca vai ser uma sala de cinema. Então, assim, é um filme que, para mim, pelo menos, foi um filme que demorou para engrenar, mas depois que eu mergulhei, eu gostei da experiência, né? Eu acho que ele é um filme assim, é impossível tu sair e tu não ficar, as coisas não ficarem retumbando, né? Aquela ideia de uma espécie de um caminho, né? Um caminho guiado por essa música eletrônica e por essa viagem, né? Os muitos sentimentos que isso provoca. Eu acho um bom filme. Confesso que eu acho que hoje, pensando no dia de hoje, ele não está entre os favoritos. Eu não consigo enxergar ele como os favoritos. Eu acho que logo que ele foi lançado e começou o burburinho, e eu lembro de um burburinho assim, lá na Mostra de Cinema em São Paulo, né? O Sirá, todo mundo falando, né? Já tinha feito impacto nos festivais, e todo mundo queria assistir, mas parece que deu uma coisa... Ele aparece, ele tá ali como mais um filme, né? Eu acho que talvez, se o Agente Secreto não tivesse na crista da onda, talvez o Sirá tivesse ocupado esse lugar, né? Principalmente por ser um diretor que não é, sabe? A linguagem do filme. E quando eu falo em linguagem, não é só a língua, é o filme em si, a linguagem que ele se propõe como diretor, né? Maravilha. Eu confesso que quando saiu os indicados, eu gostaria muito mais que a única saída da Coreia do Sul fosse indicado antes do Sirhat. Mas eu imagino, né, ali os seus motivos pelo qual o Sirhat esteja indicado. Ele estava na pré-lista de várias categorias no Oscar, então ele deu visibilidade isso ao filme também, né, Bia? E, bom, mas outro filme que também é distribuído pela Neon, e que também tem, assim, bastante... uma conexão, assim, com o espaço, né, Foi Apenas um Acidente, né, do Jafar Panahi, esse cineasta maravilhoso aí, e que está indicado na categoria de filme internacional e também de roteiro original, né? O que tu achou do Foi Apenas um Acidente, Bia? Olha, eu digo que, assim, desses 5, né, é óbvio que o meu coração é do Agente Secreto, por motivos além do cinema, exato. né? Isso é meio óbvio. Mas, assim, dos concorrentes, eu acho que é talvez o filme que mais me toca num sentido cinematográfico, sabe? Porque a gente sabe toda a questão política que envolve esse filme, né? E eu acho que ele consegue trazer essas questões políticas, e aí eu acho que ele conversa muito com o Kleber, porque ele traz questões políticas para uma coisa afetuosa, né? Para uma história de ficção, uma história... o mais importante é a história. A política aparece ali porque é inevitável a gente separar, né, do que está acontecendo. Acho, assim, belíssimo visualmente. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã do Panahi. Eu acho, assim, mesmo quando ele faz um filme que não é tão maravilhoso, ele acerta, sabe? Eu acho que ele conseguiu uma proeza de trazer cinema estando preso dentro de um apartamento, né? E ele continuou fazendo cinema com um C bem maiúsculo. Eu acho um filme lindo, inteligente, e acho muito bom que ele esteja concorrendo ao melhor roteiro,
porque o roteiro do Foi Apenas um Acidente também é um ato político, né? O fato dele escolher essa história, por que que a personagem está naquele lugar, parece uma coisa muito trivial o que acontece, mas não é, né? E ele conduz essa história muito bem. Eu acho, assim, eu gostei muito também que o Agente Secreto tivesse melhor roteiro. É a minha torcida. Porque eu acho que são duas histórias que são muito bem escritas e muito bem executadas, né? Eu tô torcendo, inclusive, assim, a minha torcida em melhor roteiro é pro Foi Apenas um Acidente. Né? Porque é assim, é um filme pensado, né? Pensado desde o roteiro, assim como o Agente Secreto é, né? O roteiro ali, ele tem uma disputa forte também com outro filme internacional, né, que também é distribuído pela Neon, e que é o Valor Sentimental, filme norueguês aí do Joaquim Trier, que, na minha opinião, não é o melhor filme do Joaquim Trier, né, eu ainda prefiro o Reprise, por exemplo, né, que é o primeiro filme dele, assim, que abre aquela trilogia maravilhosa, mas... É um filme muito bem realizado, que tem algumas ideias que não são tão inovadoras, mas que estão ali, eu acho que conduzem bem o espectador que não está habituado a esse cinema norueguês aí, que é um norueguês meio que pisando em Hollywood, né? Eu acho que tem um pé e uma mão em Hollywood esse filme, porque, né, Ellie Fanning, não só pelo elenco, mas a gente sabe também uma questão de produção, também muita gente de lá. Olha, eu tenho minhas questões com Joaquim Trier, mas são questões, né? Assim, acho que ele é um ótimo diretor, e aqui ele está comprovando uma coisa que já vinha desde, né, do começo da carreira. Ele é um diretor de atores, né? Então a gente tem que reconhecer que às vezes as pessoas falam assim: fulano é um bom diretor. Sim, mas às vezes ele é um bom diretor de atores, não um bom diretor de cinema em si. Né? O Valor Sentimental é um filme de atores, né? Isso eu acho que nós chegamos a uma conclusão fechada. É muito difícil alguém não concordar com isso. E eu acho que é um filme que pega muito quem tem um pé na cinefilia, não só pelo personagem ser um diretor, né? Por aparecer várias coisas de cinema no filme, né? Óbvio que isso toca o coração da gente. Tarantino tá aí para mostrar, né? Quando a gente fala de cinema no cinema, quem gosta de cinema fica feliz. Mas aqui, eu acho que isso é um detalhe que, para mim, é explorado de uma maneira um pouco óbvia demais, sabe? O modo como o cinema aparece dentro do filme, eu esperava mais. Quando eu li a sinopse, eu lembro, nossa, né? E ele é um diretor cinéfilo também, né? Então a gente esperava, talvez, uma coisa mais presente. Acho que é um filme de atores, mas assim, como cinema, o encanto dele talvez esteja nos diálogos, nas interpretações, e aí a gente pensa, será que com um elenco menor, e menor eu tô falando de baixo talento, esse filme estaria onde está? Né? A gente sempre tem que se perguntar isso, porque até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e a gente adora caçavetes, e a gente estava conversando sobre isso, que ela disse, será que uma mulher sob influência seria uma mulher sob influência se não tivesse a Gena Rowlands? Foi essa a grande questão da nossa análise ali na nossa conversa. E a gente fica pensando, tem filmes que necessitam de bons atores. Esse é um caso. E eu acho que ele conseguiu bons atores. Mas, como construção cinematográfica, ele não traz nada de novo. Diferente do Foi Apenas um Acidente. Eu acho que cinematograficamente, o Foi Apenas um Acidente consegue ser mais imponente e marcar a gente como filme, né? Não só como uma boa história. É aquela coisa, né, Macai? Quando a gente gosta muito de cinema, às vezes tem uma pessoa que diz, mas eu achei a história boa. Mas cinema não é só história, né? Exatamente. Tem muitas outras coisas envolvidas, né? Uma linguagem toda. E por isso que eu acho até que o roteiro do original, né, do Valor Sentimental, ele tá mais aqui pela campanha, pelo hype que o filme vem provocando, né, porque é um lugar aqui do Agente Secreto, né, e, enfim. Não quiseram mais uma indicação, eu acho. Né? Bia, já puxando o Agente Secreto, né, porque daqui a pouco a gente faz um intervalinho com uma música que tá na trilha do Agente Secreto, inclusive, mas são 4 indicações, né? A gente está falando mais de filme internacional aqui. Tu acha que o Agente Secreto
é o favorito para conquistar o prêmio de filme internacional ou o valor sentimental, com suas 9 indicações, estaria à frente? É, estamos num ano, eu acho que eu não lembro o último ano, assim, que uma categoria. Porque o ano passado, vamos pensar aí no Ainda Estou Aqui, o Ainda Estou Aqui tinha uma boa colocação, mas ele nunca foi o favorito, né? As pessoas falavam, mas era assim, ele estava sempre no segundo, né? Ele era o segundo, né? Até porque teve todo aquele alvoroço com Emília Pérez, que depois, graças a Deus, se desmanchou, né? Mas aqui nesse ano, eu acho que é uma categoria que tá difícil dizer quem é o favorito. Pela primeira vez, assim, eu fiquei, sabe? Mas quem é o favorito, sabe? Porque, óbvio, ter ganho o Globo de Ouro, o Agente Secreto ter ganho o Globo de Ouro nessa categoria semelhante, aponta, né? Dá uma estrelinha a mais. Mas, nesse ano, eu acho que tá um grande ponto de interrogação, sabe? Porque a gente tem também um filme que tem um apelo emocional, que a gente vai falar depois, que é muito mais forte até do que o cinema em si. Tem o valor sentimental, que tem uma campanha forte também pela Neon, né? Então, eu não sei como é que as pessoas da Neon estão trabalhando, porque tem que jogar, né? Acho que divide em 2 times e tu cuida do Agente Secreto e eu cuido do valor sentimental. Então, assim, a disputa é acirrada. As 9 indicações são importantes e a gente não pode esquecer da história do Parasita, né? Que estava ali com muitas indicações e levou filme internacional e melhor filme, né? Tivemos esse caso. Aqui, eu acho que, eu não sei, mas eu tenho sentido que depois do Globo de Ouro, o valor sentimental começou ali ceder o seu lugar ao Agente Secreto, entre os favoritos. Mas eu não consigo dizer assim, o Agente Secreto é favorito. É difícil dizer isso, né? Claro que a minha aposta é nele. Mas é difícil, assim, pensar nele como favorito é muito enxergar que a gente também está diante de um prêmio completamente diferente do Globo de Ouro. A gente não pode esquecer disso. É um termômetro. Não gosto dessa palavra termômetro. Primeiro que são pessoas diferentes que votam, são visões de cinema diferentes que votam, e a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um tempo de Estados Unidos onde o cinema, e principalmente o Oscar, que é um símbolo da indústria norte-americana, tem um peso muito grande. E a gente sabe que isso pode aparecer em várias premiações ali, né? E a gente está vendo agora um monte de atores, diretores se posicionarem, porque a coisa está... Eu gostei de uma palavra que a Natalie Portman está obscena nesse país. E o cinema está tentando mostrar algumas coisas, e eu não sei o quanto isso, a gente não sabe o quanto, né, de certas pessoas tem ali entre os votantes que talvez levem isso em consideração. São as mesmas pessoas que vão torcer contra, são brasileiras e vão torcer contra o Agente Secreto. Né? Mas, Bianca, antes a gente vai fazer agora um intervalinho com uma música aqui, eu puxei uma música a dedo aqui, porque eu toquei já várias outras canções da trilha do Agente Secreto, né, mas eu pensei, vou trazer a música da Donna Summer aqui, Love to Love You Baby, Agente Secreto, fique aí com essa música maravilhosa que está no filme do Kleber Mendonça Filho. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Aí está Donna Summer, maravilhosa, né? E o Kleber tem muita habilidade também para escolher as músicas que, né, compõem ali a própria diegese do filme, né? Vamos falar um pouquinho sobre o filme, Bianca, eu não conversei contigo ainda sobre o Agente Secreto, né? Eu também espero muito que o Agente Secreto consiga esse bicampeonato para o Brasil, mas já estou assim, bem satisfeito com as 4 indicações. E, Bia, tu acha que o Wagner Moura ele leva o filme nas costas ou tu acha que é muito mais do que isso? Olha, eu estava falando sobre isso esses dias, né? Porque tinha uma pessoa
falando que sem o Wagner Moura o Agente Secreto não existiria. Existiria. Primeiro que assim, o Kleber fez para o Wagner. A gente sabe disso, né? Essa história é conhecida aí já nas entrevistas, eles sempre comentam sobre isso. Mas eu acho que, mais uma vez, o Kleber está fazendo um filme de elenco. E essa indicação de melhor elenco, por isso que eu gosto tanto dela. Porque se você pegar Aquário, se você pegar Bacurau, se você pegar O Som ao Redor, se você pegar os curtas do Kleber, são filmes onde, ok, tem um personagem protagonista, sempre tem um protagonista, mas ele só existe cercado de outros personagens. E eu acho que aqui a interpretação do Wagner, eu adoro. Eu acho que ele conseguiu, até ele falou esses tempos, né, que ele é um ator muito sanguíneo e que o Kleber colocou nele, né, nesse personagem, uma coisa mais quieta, um cara que sofre mais calado, né? Adoro a interpretação dele, mas eu acho que o Agente Secreto é o Agente Secreto por conta do elenco. Tá todo mundo na mesma vibe, sabe? E eu acho que, assim, é um filme com vários filmes dentro. Eu sempre falo isso, né, Macari? Porque se você quiser, você se apega na Dona Sebastiana, você tem um filme. Você se apega ali na personagem da Emila Guedes, você tem outro filme. Se você se apega no menino, no filho dele, no Fernando, tem outro filme. Todos os personagens, por mais que eles apareçam um pouco, eles são muito importantes. Então, assim, o que seria... eu acho que aí a gente tem também que dar uma visibilidade para as personagens femininas, que eu acho que o Kleber escreve muito bem, por sinal. Muito do que a gente se apega e cria um afeto pelo personagem do Wagner Moura, eu acho que vem de duas cenas. Da cena dele com o seu Alexandre, né? Seu Alexandre. Tá? Essa cena coloca muito de quem é aquele homem e de quem é o personagem do Wagner Moura. E a cena do restaurante com a Alice Carvalho. Aquele diálogo, aquele monólogo praticamente dela na cena corrobora quem é o homem que está do lado dela, né? E aí faz a gente acreditar mais naquele personagem. Então, para você ver, ele pensou uma cena que reforça o protagonista e não é feita pelo protagonista. Então, eu acho assim, Wagner está maravilhoso como sempre, mas eu acho que Agente Secreto é um filme de elenco, assim como toda a filmografia do Kleber é filme de elenco. O Gabriel Domingues, o diretor de elenco, foi o indicado ao Oscar, né? E já fez outros trabalhos em Recife, né? Já tem, digamos, trajetória aí nesse universo do casting, né? Bia, o Agente Secreto, então, ele se passa nesse período aí que trabalha muito a questão da memória, né? É um contexto de ditadura, ainda que a ditadura esteja contada por outros meios que não aqueles tão comuns assim, né, na filmografia brasileira, né? E tem muito de cinema e também de cinefilia, né? O que mais te chamou a atenção, é claro, além dessas questões que tu já trouxe, né? Para esse lado do Kleber, que é comum na filmografia dele, a paixão dele pelo cinema, pelas salas de cinema e também por Recife, né? Assim, o que mais tu destaca para quem não assistiu ainda o filme que está em cartaz aqui em Santa Maria ainda? Olha, aí eu tenho que abrir um parêntese, porque eu até quando eu fui escrever sobre o Agente Secreto, quando eu fui fazer meu texto, eu falei, cara, eu não posso tirar isso do meu texto. Eu acabei escrevendo um texto muito mais pessoal do que uma crítica de cinema. Talvez um dia me joguem umas pedras ou me tirem o título de crítica, mas a minha primeira sessão de cinema na vida foi em Recife. Então, eu tenho uma ligação com essa cidade e com o cinema dessa cidade. Então, quando eu fui assistir o Agente Secreto, eu sabia que eu ia ser mexida nesse lugar. Mas o que eu acho que talvez demonstre uma evolução, é uma palavra um pouco forte, mas assim, uma maturidade do Kleber nessa abordagem do cinema dentro dos filmes dele, é que aqui a gente tem uma sala de cinema como personagem, que é aquela maravilha que é o Cine São Luís, que está ali, inclusive, como um cenário de cenas extremamente importantes para a história, não só por ser uma sala de cinema, mas como um lugar quase assim
mágico, né? Que você pode falar as verdades, você pode se colocar ali, né? E tem toda essa história do tubarão, do filme Tubarão, ser também um personagem do Agente Secreto. E assim, não é só porque ele era o filme blockbuster do momento, ele tem uma coisa com a história, né? O Kleber não escolheu esse filme à toa, né? Ele podia ter pego qualquer outro filme para colocar como destaque, assim, até a profecia aparece, mas só que o tubarão é sim um personagem do Agente Secreto. Então, eu acho que a cinefilia nesse filme assim, não tem nenhum personagem abertamente cinéfilo, apaixonado por cinema. O filho ali do Fernando tem uma questão com o personagem Tubarão, não tanto com o cinema, né? Mas eu acho que ele conseguiu, assim, o cinema é um lugar sagrado para ele. E aí, então, ele coloca as cenas sagradas desse filme dentro do cinema, né? Eu acho que é muito bonito. E assim, a homenagem para o Recife, para toda essa cena, a gente não pode esquecer que Recife é uma cidade que produz e consome muito cinema, né? A gente vai em sessões, tu vai na Joaquim Nabuco, lá comandado pelo meu querido Luiz Joaquim, meu amigo querido, tem sessões lotadas, filas gigantes, as pessoas vão ao cinema no Recife. Isso desde os anos 70, né? Então ele deixa isso muito claro. Eu acho que talvez seja o filme onde o cinema é colocado mais como um lugar, como um cenário importante, e não apenas colocar um personagem cinéfilo ou citar um filme em uma cena, que é uma coisa que o Valor Sentimental faz, né? Por isso que eu acho que ele é menos cinéfilo. Falei de um filme, ou fulano lá descreve uma cena, mas aqui no Kleber a gente tá, talvez porque ele tenha sido programador, ele valoriza a sala de cinema e não apenas os filmes exibidos, né? Maravilhoso, sem contar que Recife é uma cidade aí que tem uma história com os próprios tubarões, né? As praias aí que os digam, né? Bia, vamos passar para o próximo filme aí, que é o quinto indicado. Então, os 4 primeiros que a gente falou são filmes da Neon, né? E esse aqui não é distribuído pela Neon, é um filme que teve muito sucesso aí no Festival de Veneza, né? Que é A Voz de Hind Rajab, filme da Tunísia, da Kouter Ben Hania, e que é um filme que me pegou de jeito, eu tive a oportunidade de ver esse ano apenas, e já entrou nos meus favoritos do ano passado, né? Porque é um filme tão bonito e delicado, assim, na forma como ele insere essa questão da voz, né? E aqui nós temos um programa de rádio, que a voz também tem sua importância, né? E, Bia, o que tu achou da Voz de Hind Rajab? Eu lembro, assim, como a vida crítica às vezes coloca a gente nos lugares sem a gente estar lá, né? E a Flávia Guerra e a Neuza Barbosa, que são 2 amigas queridas críticas de cinema, estavam no Festival de Veneza e eu lembro, né? A gente tem as fofocas cinéfilas, né? E aí, o que tá acontecendo aí? Quem é que tá falando? Quem é que tá fazendo sucesso? E quando esse filme passou, eu lembro, assim, assim, ser quase um uníssono. Olha, tá todo mundo falando disso, a sessão foi emocionante, as pessoas chorando, as pessoas querendo saber, querendo entrevistar a diretora, querendo saber da onde que saiu esse filme, né? E entender o processo também tanto da história real na qual ele é baseado, quanto o processo de fazer esse filme, de levar essa história para o cinema. Eu acho a alternativa que ela tem, né? Porque você tem um documento, né? Que é a gravação da voz dessa menina. Isso já seria um documento, por si só, é um documentário pronto, né, Macari? Tu é professor de história, sabe? Tu tem um documento real, é a menina falando, né? Você tem uma gravação que por si só já é impactante. Como é que tu leva isso para o cinema, né? Sem precisar usar de métodos talvez assim mais ortodoxos, né? Vamos reproduzir a cena, vamos pegar os diálogos e refazer para o cinema. Como é que tu leva isso para o cinema e cria uma história, né, a partir disso? A ideia dela, da diretora, de trazer isso, né, colocar a gravação original e criar cenas a partir disso, né? Então a gente acompanha, né, as pessoas que estão recebendo essa ligação, né? Assim, eu acho que é uma escolha muito respeitosa para o documento que ela tem em mão, que a gente está lidando, né, com uma história de uma criança e de uma família toda, na verdade, né? E eu acho que ela é muito delicada em ter feito essa escolha,
acho assim que a construção do filme em si segue um padrão, não tem nada inovador cinematograficamente, mas essa proposta dela de trazer algo que é real, um documento real, e colocar em cena, porque a gente escuta a ligação real, né? A gente está com atores ali, mas a gente escuta a ligação real. Eu acho que só por isso já merece muitos aplausos, sabe? É uma maneira de tu colocar isso para um número gigante de pessoas, né, que vão assistir o filme, fazer uma denúncia, né, sem deixar de fazer um filme, né? Ela poderia ter optado por uma coisa mais roots, sim, uma denúncia mais crua. Não, eu vou fazer uma história, eu vou fazer uma obra, né, cinematográfica. Acho uma baita escolha. Acho que o peso desse filme é extremamente político, acho que até mais que foi apenas um acidente, né? Porque a gente está lidando com uma situação que está acontecendo ainda, né? E acho que, assim, dos candidatos, ele é o mais fora da curva em sua proposta, né, de cinema. Mas, não sei, ele não aparece como favorito, mas acho que se ele ganhasse, por exemplo, eu ficaria feliz, né? Porque é um sinal que quem está lá dentro e quem está votando, a gente está enxergando, é quase um recado, sabe? A gente está olhando para isso e a gente está preocupado com isso, né? Mas não sei se os Estados Unidos vão me fazer feliz, porque poucas vezes eles me fizeram nesse sentido. Muito bem, a gente está chegando na parte final aqui do nosso bate-papo, Bia. Bom, os 5 indicados são esses que a gente falou, é filme internacional. Tem outras 4 produções internacionais em longa-metragem, que a gente vai só citar elas aqui. Vou pedir para a Bia fazer assim, um comentário sobre uma delas, talvez, né? Que é o Kokuro, O Preço da Perfeição, um filme japonês aí do Sang Lee, que está indicado para a categoria de maquiagem e cabelos, né? Assim como um outro filme norueguês, A Meia Irmã Feia, da Emilie Blescheft, não sei se é assim que se pronuncia, né? Que também está indicado nessa categoria de maquiagem e cabelos, né? Um filme de animação, que é franco-belga, que é A Pequena Amélie, e um filme italiano, que surpreendeu aí a galera completamente, né? Que é Viva Verde, de Ivone Russo, né? Que é uma produção italiana, mas que também conta aí com os Estados Unidos em coparceria, que está indicada a uma canção, né? Sweet Dreams of Joy, do Nicholas Pike. Bia, me fala aí sobre um desses, escolhe livremente, já agradeço de antemão aqui a tua participação no Matiné. Eu que agradeço. Eu acho assim, são surpresas boas esses filmes. Eu acho que se eu pudesse destacar 2, o Kokuro, assim, tá na categoria certa e para mim ele é favorito, né? Porque é um filme sobre o poder da maquiagem no palco, no caso, né? O filme especificamente vai falar do teatro e, assim, é primoroso o trabalho, é um negócio fora, para mim, assim, eu lembro do impacto visual do filme, né? Não que a história não seja boa, mas quando eles aparecem, né, os atores aparecem caracterizados, você fica impressionada, porque aquilo parece, assim, há um cuidado de ser, claro, uma reprodução de como o teatro japonês utiliza, né, a maquiagem, mas, assim, para mim ele tá na categoria certa e eu gostaria muito que ele ganhasse. A Meia Irmã Feia, fiquei muito feliz porque eu gostei muito desse filme. Acho bom um filme de terror estar numa categoria técnica, porque em tempos de CGI ruim, que a gente sabe que acontece muito, um filme que se propõe a fazer um terror que, assim, eu acho que ele flerta com um tipo de terror que eu gosto muito. Eu acho que ele flerta lá com os italianos, que eu gosto muito. Acho que ele flerta com um gore, assim, dos primórdios, sabe? Não era para ser gore, mas saiu gore, sabe? E acho que ele funciona muito bem. Eu fiquei muito feliz por ele estar nessa categoria, porque um filme de terror é feito também da questão estética, né? E a gente vê tão pouco o terror. Esse ano a gente tá feliz que o terror tá muito presente no Oscar, mas ver esse filme específico nessa categoria me deixou bem feliz. A Meia Irmã Feia está disponível no MUBI aí, para quem ainda não assistiu, né?
O Cocurro ainda não tem data de lançamento, pelo menos eu não encontrei a data de Ele chega em lançamento. fevereiro, agora final de fevereiro. Fevereiro. Tá em pré-estreia essa semana. Então, né, fiquem ligados. Espero que Santa Maria receba esse filme, né? A gente sabe que os cinemas da cidade aqui estão complicados, e nenhum Hamlet veio ainda, né? Mas enfim. Bia, obrigado, viu, pela participação. Espero que possa vir outras vezes aqui no Matinê para trazer todo esse nosso bate-papo, mas principalmente teu conhecimento sobre cinema. Eu que agradeço, sempre uma honra falar de cinema, e eu acho que a gente está num ano em que, assim, se você achava cinema mero entretenimento, é a chance de você sair desse limbo e entrar para a onda cinéfila aí, porque a gente está num ano onde os filmes mais comentados são bons filmes, né? É cinema de qualidade, né? Acho que há muito tempo a gente não tinha um Oscar ali que a gente olha e diz assim, nossa, não tem nenhum que a gente diga vai ser esquecível, né? Porque estamos num bom ano, então acho que o pessoal tem que aproveitar isso. Muito bem. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Começamos nosso Giro do Cinema com o top 5 bilheterias da semana no Brasil. Em primeiro, segue A Empregada, seguido de Avatar, Fogo e Cinzas, Zootopia 2, O Agente Secreto e Mart Supreme. Nos cinemas comerciais aqui de Santa Maria, tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis, nós temos a estreia de Socorro, filme aí de Sam Raimi. Também outro filme de terror, O Primata e Alerta Apocalipse. Também estreia Song Sung Blue, Um Sonho a Dois, filme que tem indicação aí ao Oscar de atriz para Kate Hudson. Também estão em cartaz Justiça Artificial, O Agente Secreto, Avatar Fogo e Cinzas, A Empregada, O Diário de Pilar na Amazônia, Zootopia 2 e também voltam em cartaz aí 3 filmes indicados ao Oscar, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Fórmula 1. Uma pena que esses filmes estão apenas em sessões dubladas. Notícias do mundo do cinema aí. A lista de indicados ao BAFTA 2026 saiu, né? É a principal premiação do cinema do Reino Unido, conhecida como Oscar britânico. Entre os filmes indicados da categoria principal estão Uma Batalha Após a Outra, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, Mart Supreme, Valor Sentimental e Pecadores. A cerimônia aí, que está marcada para o dia 22 de fevereiro em Londres, tem também indicações para o filme brasileiro O Agente Secreto, que recebeu nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. E também o documentário de Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, que está indicado em melhor documentário. E O Agente Secreto pode já ter lugar aí no streaming quando sair das telas de cinema. O co-CEO global da Netflix, Greg Peters, anunciou que O Agente Secreto, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, né, será disponibilizado no catálogo da Netflix após a exibição nos cinemas. A plataforma também participou do financiamento da produção e adquiriu os direitos para o streaming no Brasil, embora a data de estreia ainda não tenha sido divulgada. Vamos ver se isso aí se confirma, né? Chegamos ao fim de mais um matinê, que fizemos em mais uma rodada de comentários sobre filmes do Oscar, no caso hoje filmes internacionais, com a crítica de cinema Bianca Zasso. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac, e também @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será dia 9 de fevereiro. Fechando nossa trilha do dia, vamos ouvir a música que indicou Diane Warren pela 17ª vez ao Oscar, salientando que ela nunca venceu o prêmio, né? Será que esse é o ano dela? Fiquem com Dear Me, interpretado por Kesha, e que está na trilha do documentário Diane Warren, Relentless. E lembre-se, cuide de sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.